Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre um tema que todo mundo pergunta quando eu estou em aula presencial e nas minhas postagens também. Tudo em relação à seleção do transmucoso. Gente, quem trabalha com prótese sobre implante, ele tem que saber, tem que dominar também técnica cirúrgica. Mesmo que você não vá realizar o procedimento cirúrgico em si, mas você participar do planejamento, tá? Então, o que eu vou falar para vocês hoje tem a ver com o dente de condicionamento tecidual, que nós chamamos de provisórios, tá? Sobre implante. Então, eu vou focar com vocês na relação da seleção do transmucoso. Uns pontos importantes da nossa filosofia que tem demonstrado que o nosso trabalho está no caminho correto. Lembrando, gente, tudo que eu falo aqui não foi invenção minha, tá? Isso aqui é baseado na literatura vigente e na experiência que a gente vem tendo com prótese sobre implante durante os anos, tá? Para quem ainda não sabe, na bio do meu Instagram tem um link no qual você pode comprar e você pode adquirir os meus cursos online. Eu tenho 2 cursos lá abertos para venda, que é o curso de moldagem sobre implante e o curso de provisório sobre implante, que inclusive faz parte desse conteúdo aqui que eu vou mostrar para vocês. Qual o componente comprar, o embasamento científico simplificado, a técnica, o material instrumental que você vai usar, a técnica de captura, design de carga imediata, gente, que é super legal. Você entender o porquê que você está fazendo aquele formato e carga tardia, acabamento e polimento, tá? Lembrando que os meus kits, tanto de prótese fixa para preparo de coroas, laminados e remoção de peças protéticas, metalocerâmica, zircônia e de silicato, já está disponível à venda na Dental Shop em Arapiraca. Vou colocar aqui o Instagram deles, tá? Dental Shop. Assim como o meu kit de acabamento e polimento em resina acrílica para prótese sobre implante. Então, uma broquinha especial que eu uso para fazer o perfil gengival, tem lá no meu kit, gente, qualquer coisa, fala lá com o pessoal da Dental Shop, tá? Então, no conteúdo programático do meu curso, eu abordo tanto o hexágono externo, quanto conexões cônicas e os seus intermediários, munhão, micropilar, pilar, base de titânio, componente temporário, o cilindro PIC, né, que nós vamos usar, eu uso bastante cilindro PIC, tá? E como bônus no meu curso tem o cicatrizador personalizado. Certo, gente? E para quem ainda não tem ou não conhece, eu tenho também um manual de prótese sobre implante. Esse manual, gente, eu escrevi para conceituar algumas pecinhas, componentes, o que é isso, o que é aquilo, de forma mais simples. A maioria dos livros disponíveis no mercado tem uma nomenclatura para quem já conhece. Então, para quem está começando, é bom, eu indico você ler esse meu manual. Quem tiver interesse, deixa nos comentários aqui embaixo, que nós vamos disponibilizar o link para vocês baixarem, beleza? Gente, sempre que vamos fazer um provisório, antes de selecionar o transmucoso, tá? Nós temos que saber que componente eu vou comprar. A nossa filosofia, nós trabalhamos com cilindro temporário antirrotacional, ou cilindro PIC antirrotacional, ou úcula de titânio, tá? Ou úcula de provisório. Nós usamos esse componente, porque a nossa filosofia é trabalhar provisório com esse componente e a base de titânio para finalizar a peça. Então você compra um cilindro e um análogo daquilo que você vai confeccionar. Se nós vamos trabalhar sobre o implante, um cilindro temporário antirrotacional, para quem trabalha com neodente, por exemplo, para quem trabalha com MIS, da Dentsply, você já tem no próprio implante, vem esse componente, então você nem precisa comprar. E outros sistemas de implante você compra, tá, o componente temporário antirrotacional, a úcula de provisório. E o análogo do implante, isso vai te ajudar a confeccionar, a cortar ou a segurar esse cilindro, tá? Gente, quando nós vamos selecionar um transmucoso, nós temos que entender que da margem gengival será a nossa referência. Então, sempre que você for pedir para participar de um planejamento e sempre que possível, trabalhe com uma margem especial da margem gengival até o meu implante de 4 a 5 milímetros. Nossa, mas não é
muito enterrado não, esse implante, de 4 a 5 milímetros é ideal. 4 a 5 milímetros, tá? 4 a 5 milímetros. Para quê? Tá? Para que você tenha espaço para aquele teu tecido conjuntivo que você fez aquele enxerto em área estética, ele tenha uma adesão ao titânio, da base de titânio, e você tenha espaço para trabalhar o condicionamento tecidual. Então, gente, esse slide aqui é um slide chave, tá? Todos os meus cursos onde tem essa chavinha aí, significa que é um slide chave, uma informação essencial. Então, se você tem um transmucoso de 5,5, você vai reduzir 2 milímetros e vai selecionar o teu componente com um transmucoso de 3,5. Tá, Guilherme? Tá, deixa eu ver se eu entendi. 5,5 é o quê? 5,5 é a distância do teu implante, da plataforma do implante, até a margem gengival, o zênite pretendido, tá? O zênite pretendido. Normalmente a gente leva em consideração o dente do lado para ver se o zênite está ok, tudo bem? Então, se eu medir do meu implante ao meu zênite pretendido, tem 5,5, eu diminuo 2 milímetros e seleciono um transmucoso de 3,5, ou seja, gente, eu vou ter 2 milímetros de tecido, provavelmente é epitélio juncional, para trabalhar o condicionamento tecidual. Porque o conjuntivo, se você for ler lá no livro do Linkevicius, o Perda Óssea Zero, nos capítulos referentes a materiais, né, e a parte de zona de aderência e zona de placa, você vai entender bem isso. Então fica a sugestão de leitura, tá? Então, 5,5 da distância do implante para o zênite, diminuo 2, 3,5. Olha, agora eu tenho 4,5. Eu diminuo 2, vou selecionar um de 2,5. Quando eu saio dessa faixa de 4 a 5 milímetros, eu entro numa faixa intermediária, uma faixa que eu já não vou conseguir um condicionamento tão legal. Então eu tenho um transmucoso de 3,5. Diminuo 2, vou selecionar um transmucoso de 1,5. Se eu tenho de 2,5, gente, então eu já não tiro mais 2 milímetros. Porque senão eu vou ficar com meio milímetro do implante a plataforma do meu cilindro. E isso não é bom, tá certo? Meio milímetro é muito, muito perto. Vira quase uma úcula verdadeira, aquela úcula que você não tem transmucoso, ela é parafusada direto na cabeça do implante que está superficial. Então você diminui 1 milímetro. Tá, Guilherme, mas o meu deu 1,5 de transmucoso ou 0,8. Já avisa para o teu paciente que há uma probabilidade de perder esse implante, tá certo? Eu sei que eu estou na clínica, gente, igual a muitos de vocês que me assistem aí, e eu sei muito bem que nem sempre dá para enterrar um implante até onde a gente quer. Área posterior de mandíbula, por exemplo. Então, nesses casos, a gente sabe que há uma maior probabilidade de perda óssea na região, que a gente não está se afastando do osso marginal. Esse osso marginal é muito sensível às forças oclusais. Então, por isso que eu coloquei de vermelho aqui, porque daí deixa claro para vocês que é uma zona bem crítica de trabalho. Você não vai conseguir condicionamento gengival, não adianta enxerto de conjuntivo, nada aqui, tá bem? Porque o implante está superficial. Você quer fazer um bom condicionamento? Deixa o implante de 4 a 5 milímetros do zênite e faça enxerto de tecido conjuntivo, beleza? Tenha sempre esse componente, que é um componente coringa na sua gavetinha, tá certo? É uma úcula de provisório e sempre tenha transmucoso de 1,5, 2,5 e 3,5. Pessoal que trabalha com MIS não se preocupa, porque o nosso cilindro PIC, o cilindro que eu trabalho, ele é reto. Então, você quem faz esse transmucoso, você deixa mais do pescoço do cilindro ou menos de acordo com o que você quer. Lembrando que esse componente, ele parece, eu digo que ele lembra uma prótese fixa, né? Ele tem esse pescocinho que é onde o conjuntivo vai aderir e depois ele tem como se fosse um término, uma base. Nunca adentre com resina flow, que é a resina ou resina acrílica, se você trabalha com resina acrílica, no transmucoso, tá? Então, esse componente você sempre tem que ter na gaveta. Então, gente, eu tenho aqui da Neodent, da Sim, da DSP, de todas essas, da Strauma, todas essas marcas que comumente aparecem por aqui na minha região. Então, eu tenho sempre esses componentes aqui na minha gaveta, porque o paciente ele nunca sairá sem dente, tá certo? Lembrando que nem todo cone MOS é igual.
tá? Então eu tenho um cone Morse de 11 graus e meio, tenho de 12 graus, de 16, então esses componentes não são compatíveis entre si. Lembrando que quando a gente vai fazer um procedimento desse, se o seu cilindro, né, você vai precisar jatear, cuidado meus amigos, não jateiem a parte do transmucoso, nunca. Sempre tem que estar liso e polido, tá certo? Então essa imagem aqui eu mostro onde a gente fez o jateamento apenas na região que interessa, onde vai grudar o dente ao meu cilindro, tá? Vê como limpa bem. Então, quem não tem jateador, por favor, adquira. É algo que vale a pena, tá certo? Esse aqui, por exemplo, é o da BioArt, é o que eu ando com eles nos cursos e ele funciona super, super bem. Esse componente aqui, acredito, que é o pior componente que eu já vi. É da uma marca chamada Conexão. É um componente que é cimentado, mas ele não tem cilindro. Ele entra rodando, assim, é horrível de trabalhar. Então, eu encontrei esse componente já 2 vezes em um paciente, no qual a coroa estava cimentada, folgou e nós não tínhamos como apertar, porque ele entra rodando, ele não é indexado. Então, é horrível esse componente. É um componente para prótese cimentada do implante Cone Morse da Conexão, tá? Lembrando, meus amigos, outra dica, tá? Quando a gente vai fazer provisório, selecionou o transmucoso, nós temos que observar a posição do implante. Guilherme, mas você falou que esse cilindro aí, ele vai fazer um provisório e é parafusado. Beleza. Sendo que ele é um diagnóstico. Nós vamos usar ele como diagnóstico para saber se vamos trabalhar com parafusado ou com cimentado. E nesse caso aqui, vamos trabalhar com cimentado. Eu fiz, nessa situação, um caso chamado parafuso 360. Pode ser que em próximas aulas aqui no YouTube, se vocês quiserem, deixem um comentário aqui. Guilherme, faz uma aula do parafuso 360, eu quero entender melhor como funciona isso. E nós vamos trocar uma ideia em relação a esse parafuso 360, no qual eu transformo uma prótese que seria cimentada em parafusada sem dano nenhum, beleza? Então o cilindro PIC ele não tem transmucoso, ele vem no kit, por exemplo, da MIS, quando a gente compra o implante, ele vem a última fresa, o implante, o tap implante e o cilindro PIC. E esse cilindro eu vou usar para a confecção do provisório, confecção do cicatrizador personalizado, enfim, é muito legal. Não confundam com o munhão ProPIC do Gran Morse Neodente. Observe a largura desse cilindro, é 4,5 ou 6. É usado mais para cicatrizador personalizado, tá certo? Para confecção de provisório, você vê que é totalmente diferente, beleza? Então, vou mostrar aqui, gente, só uma aplicação clínica desse conceito para vocês entenderem até onde podemos chegar, tá certo? Dentinho indicado para extração, realizamos a extração minimamente traumática, preservando os tecidos lá de suporte, não foi usada alavanca, não foi usado nem um instrumental grosseiro. Se você tem um instrumental grosseiro, reveja a sua técnica, reveja seu instrumental, para que você não lacere esse tecido. Se você usou uma alavanca aí, já era, beleza? Fizemos cirurgia guiada, fresagem, tá? O implante de 4 a 5 milímetros do zênite pretendido, gente. A Neodente tem um medidor de transmucoso, certo? Mas a maioria dos sistemas não tem. Então a gente pega uma sonda periodontal, coloca na plataforma do implante e deixa até o nível da gengiva do zênite que a gente quer para medir. Então 5 milímetros, tá certo? E um volume gengival acima de 1 milímetro também. Quando a gente perde o dente, normalmente esse volume ele cai, né? Naturalmente. Então o que é que nós temos que fazer? Repor esse volume do tecido conjuntivo até para proteger a região cervical do implante. É um periodonto de proteção. Normalmente o tecido que tinha ao redor daquele dente ele vai desaparecer, aquela parede vestibular ela vai diminuir, porque não tem um ligamento periodontal para nutrir aquela condição. Então nós colocamos nesse caso aqui uma base de titânio, mas poderia ser um cilindro. Eu não usei o cilindro nesse caso porque eu não tinha o transmucoso na hora que eu precisava. Então eu tinha a base de titânio e usei a base, tá certo? Inclusive eu tenho uma aula de base de titânio aqui no canal. Quem tiver interesse depois, quando acabar essa, volta lá, tá certo? Fizemos um enxerto com biomaterial e o tunelizamos, tá? Nunca descolem papila, senhores e senhoras, senhoritas. Nunca descolem papila. Se você descolar papila, você vai pagar um preço muito caro em relação a isso, tá certo? Como diz o professor Sérgio Maia,
o momento correto de abordar é sempre antes. Sempre antes. Se você tem a possibilidade aí de não descolar a papila, não desfazer essa estrutura, já que você teve tanto cuidado na extração, é você manter essa estrutura aí e tunelizar. Remoção do tecido conjuntivo, instalação, medida, né, onde ele vai ficar, sutura do tecido conjuntivo tunelizado, dente com resina flow capturado no meu cilindro, no meu componente de titânio, certo? Tá aí feito o meu provisório em dente desses de estoque, o dente mais barato que tinha, sei lá, um pop dente, isso aí deve custar R$1, né? Um dentinho desse, uma cartelinha custa 7, 8, enfim. Beleza? Tá aí, não tem isquemia, tá tudo bem, tá certo? Olha só o formato. Finalizamos, o paciente vai para casa, tudo certo. Depois de 90 dias, vou moldar esse paciente, confeccionei outro provisório para ele, um provisório melhor, fresado em PMMA, porque ele ia viajar e a gente queria ainda fazer um condicionamento nesse tecido. Instalei esse provisório, tá certo? Um provisório novo, descontaminado, limpinho, tá certo? Diferente daquele que eu fiz no dia da cirurgia, que tinha sangue, que tinha tudo, tá? E deixei ele por 30 dias com esse provisório, tá certo? Ou seja, 120 dias pós-cirurgia, tá certo? Fotografei ele e você observa que as características do tecido do 12 e do 22 são bem similares. Quando eu tiro a coroa, né, você vê que isso aí é uma coroa de PMMA, é um provisório, tá, gente? Quando eu tiro a coroa, olha só, gente, que lindo o tecido dele. Tecido conjuntivo ok, tecido epitelial ok, olha só o volume que eu tenho de tecido vascularizado, tá? E isso, gente, com uma técnica simples, replicável. Os nossos alunos de especialização, de aperfeiçoamento, eles replicam isso e vêm mostrar para a gente, isso dá maior satisfação, porque significa que o modo como a gente faz, trazendo a literatura, trazendo a ciência para a clínica, é replicável. Não adianta eu só saber e você não conseguir compreender essa filosofia, tá certo? Olha só que bonito esse tecido, beleza? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o like, coloca um comentário aqui, sugere algum tema que eu possa te ajudar. E nós vamos estar trocando essa ideia, beleza? Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.